a debater os impactos da Copa América no enfrentamento da pandemia. Ressalto que a presente audiência decorre da aprovação do requerimento 40/2021, de autoria do deputado Rogério Correia, de minha autoria. Gostaria de agradecer ao presidente Valdenor por estar nos oferecendo a reunião rapidamente, ela precisava de ter essa urgência, e aos colegas deputados e deputadas pela aprovação do requerimento. Gostaria de agradecer a presença dos membros do colegiado, dos palestrantes e de todos que nos assistem. Informo que este evento está sendo transmitido via internet e o vídeo pode ser acessado pela página da Comissão de Legislação Participativa no site da Câmara dos Deputados, pelo canal Câmara dos Deputados no YouTube e também pelo e-Democracia. Que a gente tenhamos um debate democrático e construído sobre este tema tão importante. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença dos nossos palestrantes. Estão aqui o senhor André Pedrinelli, coordenador operacional da Copa América, representante da Confederação Brasileira de Futebol. Agradeço a presença do André Pedrinelli. Também presente o senhor Unai Tupinambás, que é médico, membro do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 na Universidade Federal de Minas Gerais e também na Prefeitura de Belo Horizonte. Parabenizar o Unai Tupinambás pelo trabalho. E nós estivemos outro dia na UFMG para verificar a vacina que está sendo por lá elaborada pelos técnicos. Então, aproveito para fazer um cumprimento a toda a equipe da Universidade Federal de Minas Gerais e também da nossa reitora Sandra. Cumprimentar a senhora Cláudia Travassos, pesquisadora, titular da Fiocruz, representando o grupo dela. Queria, então, parabenizar a Cláudia Travassos e também a Fiocruz, na figura também da nossa presidenta aqui em Minas, a Zélia Profeta da Luz, minha amiga e companheira. Muito obrigado, Cláudia, pela sua presença. Cumprimentar também o Diego Carlos Ferreira, vice-presidente regional do Sudeste da UNE, União Nacional de Estudantes. Fiz questão de chamar a UNE porque eles têm, inclusive, manifestações marcadas em relação a protestos, né, em relação também à Copa América e ao problema da pandemia no Brasil. Agradeço, então, a presença da nossa juventude através da UNE. E também do senhor Alex Minduim, que é presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil. Se fala muito na Copa América devido à necessidade de termos as torcidas em torno do projeto. Então, chamamos o Alex para ver a opinião dele sobre a realização também da Copa América. Gostaria de salientar que o ministro da Cidadania, senhor João Roma, também foi convidado para essa audiência, mas não pôde comparecer e não enviou o representante. Ele enviou o seguinte ofício: cumprimentamos cordialmente, agradecemos o envio do convite pelo presidente da Comissão de Legislação Participativa, o deputado Valdenor Pereira, e do autor do requerimento, deputado Rogério Correia, para debater tema relevante para o país. Nós informamos a impossibilidade de comparecimento do representante dessa pasta ministerial em decorrência do curto prazo. Na oportunidade, nos colocamos à disposição atenciosamente da Diretoria Parlamentar e Federativa, Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania. Bem, eu queria, em primeiro lugar, deixar aqui o meu protesto pelo não comparecimento do Ministério da Cidadania, que tem responsabilidades também pelo evento. E ficamos, portanto, sem nenhum representante do governo. Talvez isso esteja em sintonia com o que o presidente disse há um tempo atrás, que não está nem aí, né, para este caso. E como não está nem aí, sequer veio fazer os esclarecimentos porque o governo aceitou fazer a Copa América no Brasil depois de 2 países rejeitarem. Então fica aqui o meu protesto por não comparecimento do governo, que perde a oportunidade, inclusive, de dizer ao povo brasileiro e aos representantes na Câmara dos Deputados o porquê da Copa América no Brasil, que era a oportunidade que demos ao governo. Nós vamos passar ao debate, mas eu queria rapidamente expor um pouco dos motivos que nos levaram a chamar essa audiência pública.
Todos nós sabemos, extremamente polêmico a realização da Copa América neste momento no Brasil. Não apenas no Brasil, mas nos países da América Latina que sofrem com a pandemia. 2 países se negaram a realizar a Copa América, se eu não me engano, a Argentina e Chile. E o Brasil, rapidamente, através da CBF, do presidente da República, se ofereceram para isso. O quadro nosso é um quadro, eu diria, trágico. Depois os palestrantes dirão a respeito disso, por isso chamamos infectologistas e os que estudam a ciência e podem nos dar um quadro mais realista disso e dessas possibilidades. Mas, na minha opinião, um quadro preocupante. Nós temos quase 500 mil mortes. O presidente agora, ontem, já falou em fazer um decreto para desincentivar o uso da máscara. Imagina, sem usar máscara, quem, segundo ele, já foi vacinado. Aliás, como é que faremos controle, né? Quem já foi vacinado, quem já teve Covid, não precisa usar máscara. Na verdade, libera o uso de máscara, que é lei aprovada pela Câmara. O presidente disse que está estudando um decreto para isso. Imagina, em plena Copa América, mais esta atitude. Pelo que sei, hospitais ainda andam cheios, não se esvaziaram, CTIs. Há risco, sempre é falado, eu gostaria de saber disso também dos nossos especialistas que estão aqui, de uma terceira onda, de novas cepas. Também se fala que talvez essa questão de vir pessoas de outros países, etc., pode ajudar ainda a contaminação de novas cepas. Ontem, o Supremo Tribunal Federal disse que não pode impedir a Copa América, que não é da competência do STF, mas os ministros que votaram, todos desaconselharam e protestaram contra a realização da Copa América. Patrocinadores parece que estão em debandada, né? 3 patrocinadores não quiseram fazê-los. Jogadores de futebol soltaram também uma nota de protesto. E hoje nós vimos uma pesquisa, eu vou pedir depois para colocar no chat a pesquisa, para vocês todos terem conhecimento, que ela foi publicada hoje, a pesquisa Exame Ideia. E nessa pesquisa, 24% do povo brasileiro é a favor da realização da Copa América no Brasil. 61% contra. E o restante não deu opinião. Mas 61% contra e 24% a favor. É o dado da pesquisa Exame Ideia, uma pesquisa séria, uma revista séria. E também na mesma pesquisa, 75% acha que isso vai piorar a pandemia no Brasil, contra 25%. Isso é uma pesquisa recente de hoje. É um dado importante para o nosso debate. A Copa América, pelo que eu sei, foi autorizada pelo presidente da CBF, junto com o presidente da República. O presidente da CBF agora foi denunciado por assédio sexual e moral e afastado por essa denúncia. Me fez lembrar hoje à noite uma música que nós cantávamos na época da ditadura, embora o nome não tenha nada a ver com o que está acontecendo da música, mas a letra sim. É o Bêbado e o Equilibrista. Essa música denunciava a ditadura, na voz de Elis Regina, né? Uma letra lindíssima do Aldir Blanc, do João Bosco, todos conhecem, né? E eles diziam: chora a nossa pátria mãe gentil, chora com tanta gente que partiu. Lembra, né, esse momento também. Lá era o momento da ditadura, os que partiram pelo arbítrio, aqui os que partem pela pandemia, pelo genocídio. Mas continua, o Bêbado era uma homenagem ao Charles Chaplin, e o Equilibrista, a Esperança. A situação nossa agora é pior. Parece que nós temos o bêbado e o genocida. O bêbado, o presidente da CBF, que, aliás, felizmente, foi afastado por assédio, está sendo verificado isso. E o genocida, o presidente da República. Mas, mesmo assim, nós temos esperança, né? A esperança equilibrista sabe que o show de cada artista tem que continuar. Então, eu espero que a gente possa esclarecer as questões da Copa América e que a gente tenha também, a partir daqui, já que ela será realizada, infelizmente, na minha opinião, que a gente saiba o que nós podemos fazer neste momento, tanto do ponto de vista de proteger o nosso povo, apesar disso, como também de protestar. Eu acho que é uma
um dever também dos brasileiros e brasileiras, e por isso eu convidei a União Nacional de Estudantes. Esse é o motivo, né, que me fez trazer, então, a público esta reunião. Mas passemos, portanto, ao nosso debate. Eu quero convidar para falar por prazo de 10 minutos, mas podendo se estender a 15. A Cláudia já nos pediu, isso vale para todos os nossos convidados. Eu passo, então, imediatamente para o senhor André Pedrinelli, que é o coordenador da Copa América. Agradeço muito a presença, sei que o tema é pepinoso, mas é dever, né, também da nossa CBF estar aqui para prestar o esclarecimento, coisa que o Ministério da Cidadania se acovardou de fazer. Muito bem, senhor André Pedrinelli, muito obrigado pela presença. Ligar o áudio, André, por favor. Desculpa. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Agradeço o convite. Na minha opinião, quanto mais informados todos nós estivermos, nós poderemos sempre tomar as melhores decisões. A minha incumbência é organizar a parte médica da Copa América. Essa incumbência veio de 2 semanas atrás, por determinação da presidência da CBF e da presidência da Conmebol. Nós temos 4 cidades sedes, que são Rio de Janeiro, onde teremos o estádio Newton Santos e o Maracanã, onde será disputada a final. Teremos o estádio em Cuiabá, Goiânia e o Mané Garrincha em Brasília. É uma competição que prevê 28 jogos, que começa no dia 13 de junho e termina no dia 10 de julho. Não está prevista a presença de público. Cada delegação, que são 10 que disputam, temos 65 componentes de cada delegação, entre atletas e membros da comissão técnica. Temos cerca de 35 árbitros para o torneio e mais cerca de 150 pessoas da Conmebol que fazem a organização. É bom lembrar para os senhores que este é um evento da Conmebol, onde a CBF presta uma assessoria técnica para a realização do evento. Nós elaboramos um protocolo médico de assistência que foi enviado ao Ministério da Saúde e por ele aprovado. E no dia 9 nós já tivemos a elaboração de uma portaria da Anvisa que regulou a entrada das equipes estrangeiras. Isso porque todos vêm de voo fretado. Eles não utilizarão a malha viária normal, comercial do país. Todos ficarão hospedados em hotéis, onde nós teremos um ambiente que nós chamamos de controlado ou semi-bolha. Eles têm proibição de sair do espaço do hotel, à exceção para treinamento ou para um tratamento médico. E nós enfatizamos a questão dos pilares essenciais de proteção, que é o uso de máscaras, higiene das mãos, distanciamento. Tudo isso está perfeitamente regulado. Dentro dos hotéis, a organização providenciou quartos individuais no mesmo andar e área de refeição privativa para os atletas, para que eles tenham o menor contato possível com as pessoas que trabalham nos hotéis. Todo o pessoal do hotel que tem contato com os jogadores, ele é testado cada 48 horas. Os atletas também são testados com RT-PCR 48 horas antes das partidas e eles têm que cumprir as obrigações. Há um inquérito epidemiológico que os médicos das delegações têm que preencher todos os dias com as informações pertinentes à saúde dos atletas. Existe um seguro médico internacional, que é da empresa que chama Assist Travel, que cobre todas as despesas necessárias na eventualidade de algum acometimento de emergência, ou seja, uma solicitação de exame, ou seja, uma internação. Então, não haverá conflito com a rede pública de hospitais, porque nós já estamos previstos. Nós temos 2 hospitais já credenciados em cada cidade sede, então nós temos uma boa cobertura médica preparada para todos eles, e além de ter um oficial médico específico para cada sede, nós criamos a figura de um oficial médico de Covid, que estará basicamente só voltado para todas essas relações, higienização do estádio, conferência do pessoal que trabalha, checagem dos exames,
Nós temos um laboratório credenciado para cada cidade-sede. Isso nos permite ter um controle bastante eficiente de toda a operação no estádio. Basicamente, nós dividimos em alguns momentos de controle dos atletas e da delegação, que é a entrada no país, o transporte até o hotel, a hospedagem e alimentação do hotel, o transporte para sessões de treinos, que são feitas em campos especialmente designados para isso, onde cada equipe treina em apenas um campo de treino, e a instrução é que eles venham já trocados do seu hotel, treinem e voltem sem tomar banho no campo de treino para o seu hotel e façam toda essa parte de higienização no hotel. Temos essa questão do transporte de e para o treino e temos a questão do jogo, onde o controle é muito mais eficiente. Como eu já falei, nós temos o inquérito de ar, a medição de temperatura, e o estádio é dividido em 8 áreas de trabalho. Então, por exemplo, a minha responsabilidade é a zona 1, que é o campo, zona 2, que é vestiários e oficinas de trabalho do pessoal técnico da Conmebol, e a área 5, que é a área para convidados especiais, presidente de confederação, os presidentes dos países, e nós temos toda uma estrutura médica pronta para atendimento de alguma eventualidade, e todo o pessoal de força de trabalho do campo, que é bem reduzido, não migra para essas áreas. Então, nós temos uma segunda equipe que trata especificamente da testagem, controle de temperatura e inquérito dessa força de trabalho, que é ao redor de umas 150 pessoas por partida. Então, toda a nossa regulamentação foi feita de acordo com a regulamentação existente da Conmebol, junto com a regulamentação operacional que a CBF já pelo 2º ano tem aprovado pelo Ministério da Saúde, e respondemos a todos os questionamentos do Ministério da Saúde e dos secretários de saúde de cada estado pertinente, assim como os secretários municipais. Então, nós temos a concordância do nosso protocolo com todos os entes federativos que poderiam ter relação com a realização da Copa América. É uma coisa bastante longa, mas eu procurei aqui resumir quais são as nossas ponderações e estou aberto para discussões. Muito obrigado. André, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Só para repetir, serão nos estádios em Cuiabá, né, Mato Grosso, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro e no Brasília. Rio de Janeiro serão 2 estádios, que é o Newton Santos, para 7 jogos, e o 8º jogo, que é a final, será no Maracanã. Todos sem público. E Brasília. Então, são quatro São 4 sedes e 5 estádios. 3 estados do Distrito Federal? Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro e Brasília. Perfeito. Ok, muito obrigado, doutor André, pelos esclarecimentos. Se o senhor puder permanecer, às vezes temos alguma pergunta, algum esclarecimento, mas agradeço o esclarecimento dado. Eu passo, então, agora para o nosso próximo palestrante, que é o Naí Tupinambás. O Naí é médico, membro do Comitê de Enfrentamento da Covid na UFMG e na Prefeitura de Belo Horizonte, para suas considerações, também por prazo máximo aí de 15 minutos. Liga o som também, o Naí. Está... Microfone fechado. Aí. Sempre acontece. Desculpa. Então, agradecer ao deputado Rogério Corrêa do convite. O convite foi um prazer estar aqui, né, para debater esse tema tão relevante. Eu não devo preparar uma apresentação formal, mas assim, acho que vai ser realmente um bate-papo, esclarecimento e tudo mais. Foi interessante a palestra, a fala do meu colega que me antecedeu, né, o André Pedrinelli. Realmente tem todo um cuidado, né, cuidado sanitário nesse envolvimento dessa Copa América, mas vejam, é um evento totalmente extemporâneo e desnecessário. O Brasil hoje caminha para 500 mil mortes. O Brasil hoje, a média de mortes começava a cair, agora volta a subir novamente. Ontem foram 2.500 mortes em apenas um dia. Né? E ontem foram 83 mil casos, também a média de número de casos vem aumentando. E as regiões do Brasil onde a situação está mais complexa é realmente a região do sul do país, centro-oeste. São Paulo também já está começando a ficar complexa a situação. E assim, eu acho que
claro, com todo o cuidado, que bom que tem todo esse cuidado que a CBF vem fazendo com as delegações, né? Mas eu acho que há um certo desprezo, né? Como eu disse, uma falta de respeito até das 480 e tantas mil famílias que perderam seus entes queridos, né? Um evento completamente desnecessário, né? Alguns esportistas falam que pouco relevante. Para vocês terem uma ideia, até a Olimpíada no Japão, ela foi questionada. Lógico, a Olimpíada é um evento né, muito mais de grande porte. Mesmo lá, ele foi questionado. Há quem disse, né, vários disseram que não era o momento de fazer. E vejam, o Japão está numa situação epidemiológica muito mais confortável do que a nossa, né? E no Brasil, não. Aí, deputado, essa questão de terceira onda, eu nem sei se eu gosto de falar terceira onda, porque, vejam, na primeira onda, se é que podemos dizer assim, a gente sobe a escalada, estabiliza lá no alto, desce, sobe 10 degraus, estabiliza lá em cima, desce 4, desce 3 degraus, estabiliza novamente, aí abre novamente. Aí estabiliza e sobe novamente mais do que estava na primeira onda, desce 3 degraus, fica mais alto do que a primeira onda, e nós estamos nessa situação. Nós estabilizamos no patamar muito alto, né? Se não é inaceitável se temos 1.700 mortes em uma média móvel por dia no Brasil. O Brasil, 1/3 das mortes ocorre no Brasil, né? E estando com 80 mil casos diários, com a média móvel nos últimos 7 dias, em torno de 65 mil casos de Covid por dia, indicando realmente que a pandemia não está no seu controle, né? E essa sinalização que é feita mostrando para a população, olha, a pandemia acabou, é uma coisa que não tem que acontecer mesmo, ou seja, mostrando realmente um descaso muito grande, né? Um escárnio muito grande com todas as vítimas da Covid no Brasil inteiro. Então, eu acho que não só coloca em risco a população brasileira, mas, veja, a própria OMS coloca essa questão, você bem disse, da questão das variantes, nós temos variantes aqui, a variante alfa, que foi detectada primeiramente aqui no Brasil, né? A variante alfa, ela está predominando, aí tem a variante delta, que surgiu recentemente, né? E quantas outras variantes podem aparecer, e colocando em risco, inclusive, a campanha de vacinação. Então, a gente tem esse risco, e o Brasil, esse evento, que eu volto a repetir, totalmente desnecessário, extemporâneo, né? E inadequado nesse momento, coloca em risco não só o Brasil, mas coloca em risco todo o controle da pandemia na América Latina e também no mundo, né? Eu acho que o mundo inteiro tem visto com muito assombro, né, o nosso enfrentamento da pandemia no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, antes da pandemia, a gente era bem colocado, né, no enfrentamento. Seria um país que ia enfrentar com a pandemia com certa, vamos dizer assim, sucesso, né? E a China era pior do que o Brasil no enfrentamento da pandemia. E que nós vimos foi completamente o contrário, né? O Brasil hoje ele é um dos piores, talvez o pior país onde se enfrenta a pandemia por conta dos erros crassos. Não sei se pode falar em erro, né, deputado? Assim, eu acho que havia uma intencionalidade dessas ações de deixar o vírus circular e, infelizmente, cumprir a história natural, como cumpriu a história natural a pandemia de 1918. A pandemia acabou porque aí sim, naquela época, não tinha muita coisa para ser feita, ela dizimou a população, muitas pessoas, né, proporcionalmente, muitas pessoas vieram a óbito. Aí a pandemia realmente teve aquela imunidade de grupo. E hoje é inaceitável que a gente jogue com isso, né? Proponha que a doença espalhe e tenha imunidade de grupo. Né, caso contrário, se isso acontecer, o sofrimento que já é grande, né, a quem diga que podemos chegar até 1 milhão de mortes se a gente deixar o vírus circular livre, leve e solto, como querem, né? Então, vejam, a gente está pagando um preço muito alto. Então, voltando, se o Brasil tivesse tido um comportamento mediano, veja bem, mediano, não estou falando melhor, poderíamos ter sido melhor por conta do nosso SUS, né? Como você sabe, o SUS é capilarizado, né? Quase todas as unidades federativas do Brasil têm um posto de saúde, tem médico, enfim. Se nós tivéssemos um enfrentamento mediano da pandemia, a gente estaria hoje com 1/4 das mortes. Então, ou seja, de cada 4 pessoas que morreram, 3 eram evitáveis. Então, a gente pode imputar essas 75% dessas mortes na conta da política, né, completamente inadequada, né? Eu acho que havia uma intencionalidade de que isso acontecesse, infelizmente, né? E agora,
com essa postura, né, da Copa América, que, mais uma vez, eu acho que não é um torneio relevante, né? Dois países que estão em situação grave, que a Chile e a Argentina recusaram, né? Que não tem nada a ver. E agora, com a fala, né, novamente, do ocupante do Palácio do Planalto, que vai ter um decreto proibindo, não proibindo o uso da máscara, realmente mostra essa intencionalidade da pandemia se espalhar e dizimar, né, uma boa parte que, infelizmente, né, quem está evoluindo para o óbito é a população mais vulnerabilizada do Brasil. Enfim, então eu acho que totalmente inadequado e coloca em risco também a campanha de vacinação, que está muito lenta, porque se eu crio se tem muito vírus espalhando, um exemplo que eu vou dar para a população entender é o seguinte: a vacina é o goleiro, né? O isolamento social, a lavação de mãos e o mascaramento é uma zaga de 3 zagueiros, né? Quer dizer, um time que joga, se a gente jogar com 3 zagueiros, nem existe isso mais, né? Veja, se tem muita bola chegando, se eu tiro os 2 zagueiros, se eu tiro o isolamento social, eu tiro a máscara, vai chegar muita bola no gol. E a vacina não vai conseguir pegar todas as bolas. Vai entrar bola, né? Então é isso. Nesse início de campanha de vacinação, nós temos que ter um goleiro bem posicionado e uma zaga de 3. Né? Se eu tenho um distanciamento social de 2 metros, eu tenho lavação de mãos, eu tenho o uso da máscara, que seria um anteparo ali na frente, vai chegar pouca bola no goleiro. Chegando pouca bola no goleiro, vai ter capacidade de pegar todas essas bolas. Então, sem essa zaga, o goleiro não vai dar conta, a vacina não vai dar conta. Então, todos os países mostraram isso para nós no início da pandemia, no início da vacinação, desculpa. Os Estados Unidos, ele começou a vacinar no dia 15 de dezembro, né? Nessa primeira semana, houve um relaxamento no dado e aumento no número de casos. Aí tiveram que fazer restrição de mobilidade também. O Chile é o país emblemático que mais vacinou no Brasil, na América Latina, né? 40% da população vacinada, e eles estão, em termos de milhão de casos por habitante, estão pior que o Brasil. Então, ou seja, a vacina ela funciona sim, mas eu tenho que ter uma zaga bem posicionada. E a zaga é isolamento social, distância física de 2 metros, lavação de mãos e uso de máscara. Né? Caso isso não ocorra, vai chegar bola no goleiro, que é a nossa vacina, e muita bola vai entrar, infelizmente. Então, realmente, é totalmente inadequado. A gente tem feito uma campanha para não ter tido a Copa América no Brasil. A gente torce para que a gente reduza danos nesse momento. Né? Realmente é uma posição muito lamentável, né, do Brasil. E não teve e só para terminar, deputado, parece que a Pfizer, né, a CPI tem mostrado isso o tempo todo, a Pfizer tem mandado e-mail para o Brasil durante várias semanas e seguidas para a compra de vacina, e o governo federal se ficou quieto. Então, era para termos muito mais vacina nesse momento, ou seja, muitas pessoas perderam a vida de forma desnecessária, isso é muito revoltante. Né? Mas eu acho que, só terminar, eu acho que essa sinalização realmente é um escárnio com a população brasileira. Eu termino por aqui, deputado. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado, doutor Naito Pinambás. Se puder ficar, às vezes tem algum questionamento que vai ser feito também. A gente pede quem está nos ouvindo, podem mandar pelo E-Democracia também as suas perguntas, que nós vamos colocá-las aqui. Já estão chegando algumas, eu vou para o doutor André Pedrinelli. Ao final, se ele puder nos responder, eles perguntam sobre os patrocinadores que estão saindo, se isso inviabiliza a Copa América, e perguntam também sobre os cuidados que estão tendo, mas aqui não é uma pergunta, é uma constatação. Os cuidados dentro do campo, mas como é que faz com os cuidados extra-campo, especialmente com o presidente da República tendo a postura de não uso de máscara. E outra pergunta também, por que os 2 países não quiseram? E qual a diferença desses 2 países para a CBF? São questões que estão chegando, a gente, ao final, vai passar para o doutor André. Agradecer ao doutor Nair. Doutor Nair, com essa falta de cuidado na zaga, nós vamos tomar mais do que 7-1, hein? É verdade. Não no time, né? Que o time está bem. Mas da pandemia vai ser pior que 7-1, porque com essas zagas, deixando tudo para o goleiro,
haja goleiro para pegar tudo. Então, você fez uma comparação boa. O uso de máscara, só a vacina não segura, né? De ter o distanciamento social. E eu diria, o principal zagueiro para isso devia ser o presidente da República. Ele devia unificar o time, colocar o time para defender junto, para quando puder atacar, atacar junto, né? Hoje, o futebol moderno. O presidente tira a zaga toda, ele é o principal incentivador dos vírus, parece que joga de quinta coluna, né? No Brasil, infelizmente. Por isso que eu falei do bêbado e do genocida. O presidente da CBF oferece a eles, depois fomos ver as condições que isso foi oferecido, um puxa-saquismo enorme, com condições ruins dele, já denunciado, com vários problemas, e o presidente simplesmente acata isso e não acatou 70 milhões de vacinas, que foram mais de 100 vezes oferecido pela Pfizer ao presidente da República, e ele se negou a obter essa vacina. Isso a CPI tem nos prestado um papel importante nisso. Bem, eu passo então agora para a Cláudia Travassos. A Cláudia, ela foi servidora, né, titular da Fiocruz como pesquisadora, doutora, e também representa hoje a Associação Nacional de Apoio e Defesa das Vítimas da Covid. Eu vou passar a Cláudia e agradecê-la mais uma vez pela presença. Fica o prazo que você precisar, Cláudia, os 15 minutos. Tá bom. Bom, agradeço, Rogério, o convite e cumprimento aqui no início dessa minha fala a todos os participantes dessa audiência pública. Eu vou me dar o direito de detalhar um pouco o que é a Associação Nacional em Apoio e Defesa dos Direitos à Vida das Vítimas de Covid-19, conhecida como Vida e Justiça, exatamente por ser uma associação criada recentemente, em abril de 2021, com o objetivo... Você está me ouvindo, Rogério? Perfeitamente, está ótimo. Tá bom. Com o objetivo de articular nacionalmente uma aliança entre as vítimas da Covid, seus familiares e amigos, e as entidades da sociedade civil brasileira em defesa de seus direitos violados durante essa pandemia de coronavírus no Brasil. Trabalhamos em parceria com lideranças políticas, entidades e pessoas da sociedade civil que também tenham compromisso com a defesa da vida e da justiça. A Associação Vida e Justiça é um espaço de solidariedade humana, de defesa e promoção da vida, de articulação de políticas públicas de apoio e reparação das vítimas e trabalho pela responsabilização de gestores públicos negligentes com a pandemia de Covid-19. Queremos dar voz à luta de milhões de pessoas atingidas direta ou indiretamente pela pandemia e vítimas da incúria e dolo de governantes que lidaram e lidam com essa realidade sanitária desafiadora no país e no mundo, contra a orientação mais consensual da ciência e das organizações de saúde pública nacionais e internacionais. É a partir desse olhar que nos propomos a participar de debates sobre todos os temas que envolvem a gestão pública no Brasil, entre esses o proposto por essa audiência pública em relação aos riscos da realização em nosso país de um evento esportivo internacional como a Copa América, nesse momento tão delicado da crise sanitária no país. Para além dos interesses geopolíticos envolvidos na decisão de atrair de última hora para nosso território esse evento já renegado pela Colômbia e Argentina, para além das análises de conveniência política do governo federal e dos governos estaduais que aceitaram compactuar com a realização dos jogos previstos, o que nos move é a finalidade de nossa associação, entender o que está em jogo, de fato, quanto aos direitos de todos os envolvidos na realização dos jogos e de toda a população, e das populações destes municípios e estados que serão envolvidos por um evento dessa magnitude.
Como nós já ouvimos aqui nessa audiência, estamos imersos numa pandemia com inquestionáveis consequências políticas, econômicas e sociais para o Brasil e para o mundo. Entre os países que mais contribuíram com o número de casos da Covid no mundo, que já chega a quase 175 milhões, estão os Estados Unidos, e a Índia e o Brasil, respectivamente. O número de mortos está próximo de 4 milhões no mundo, e o Brasil se aproxima do inaceitável número de 500 mil mortos. Uma contribuição que só faz aumentar proporcionalmente, chegando atualmente a contribuirmos com 12,5% dos mortos no mundo, apesar de nossa população representar 3% da população mundial. Temos, assim, uma enormidade de mortes desnecessárias de brasileiros e brasileiras. Sem dúvida, parte dos óbitos, também como Naí já falou, poderiam ter sido evitados se as medidas de seu enfrentamento tivessem sido adotadas, quais sejam o uso de máscaras, álcool em gel, ambientes ventilados, distanciamento social, incluindo o lockdown, implementado com suporte econômico e social à população, aplicado em momentos oportunos para se evitar o colapso do sistema de saúde por excesso de doentes. Para o controle, ou melhor ainda, a supressão da pandemia, que seria o desejável, seria necessário, além da vacinação no mais curto espaço de tempo possível, como já foi dito, a adoção das já bem conhecidas medidas de saúde pública, já discutidas, além das medidas de vigilância sanitária, quer dizer, a identificação de casos através de testes, seus contatos, o isolamento dos mesmos, e a vigilância genômica, que cada vez mais vai se tornando importante para a identificação de variantes. Todas essas são ações que exigem um Estado estruturado, recursos financeiros, planejamento, coordenação nacional, integração intersetorial, capacidade de ciência e tecnologia, ações diplomáticas e um sistema de saúde gratuito, universal, integral e com capilaridade nacional, plenamente operacional para responder à contínua demanda por cuidados de saúde acrescida de novas demandas geradas pela pandemia. Temos o SUS, que tem sido fundamental nesse enfrentamento, mas limitado em sua potencialidade pelo crônico desfinanciamento e o recente processo de desmonte. Nossa incidência, quer dizer, número de casos novos por habitante, é menor do que a incidência dos Estados Unidos. Entretanto, nossa taxa de mortalidade, número de casos por habitante, número de mortos por habitantes, é maior do que nos Estados Unidos, indicando maior fragilidade da nossa capacidade de proteger e cuidar de nossos doentes. Como temos visto na CPI da Covid-19, o esvaziamento intencional do papel de coordenação nacional do Ministério da Saúde tem significado um dos principais impedimentos para uma condução adequada da pandemia, com a necessária provisão de insumos estratégicos, né, como a vacina e os insumos necessários ao cuidado dos doentes. No Brasil, estamos numa pandemia que continua em plena atividade. Estamos falando de um vírus com uma enorme energia de conexão, enorme energia de transmissão. Com o prolongamento da pandemia, temos assistido o surgimento das novas variantes, sendo a mais recente, com grande potencial para gerar preocupação, a variante Delta, surgida na Índia, que apresenta maior transmissibilidade próxima ao dobro da observada no vírus original. Uma pessoa, um jovem com doença leve, pode chegar a contaminar, em média, outras 6 pessoas. Essa nova variante, que já foi identificada em São Paulo e no Maranhão, representa enorme risco para o Brasil, dada a nossa limitada disposição e preparação de enfrentamento e capacidade de detecção e controle de vírus. Aparentemente, as vacinas continuam protegendo
protegendo contra as variantes. Porém, cada vez mais é necessário algum tempo após a segunda dose para a obtenção de resposta imunológica adequada. No Brasil, até a presente data, a primeira dose foi aplicada em apenas 24,5% da população, e a segunda dose foi aplicada em apenas 11,1%. O intervalo entre a doses de duas das vacinas em uso no Brasil, a Pfizer e a AstraZeneca, é de 3 meses. Além de, como sabemos, temos um número insuficiente de doses. Isso significa que ainda vai demorar muito para obtermos uma cobertura vacinal protetora na comunidade. Considerando assim que temos uma cobertura vacinal muito baixa, uma incidência, quer dizer, número de casos por habitantes muito alta, e um risco de aumento da participação da variante Delta, com alta transmissibilidade e possivelmente maior gravidade, podemos dizer que ainda convivemos com um cenário epidemiológico de alta instabilidade e alto risco de agravamento. O boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz, divulgado nesta quarta-feira, abre aspas, alerta que o cenário atual da pandemia é de alto risco, exigindo muita atenção e prudência. A análise mostra que as pequenas oscilações no número de casos nas últimas semanas demonstram a permanência de alto nível de transmissão do vírus. Os pesquisadores responsáveis por esse boletim ainda falam, é prematuro considerar que há uma queda sustentável de casos e óbitos ou que estejam entrando numa terceira onda. Portanto, estamos numa situação de instabilidade e de pouca clareza com relação ao futuro próximo da pandemia. Eu queria ressaltar aqui também que a pandemia tem muitas consequências para aquelas, além daquelas mais visíveis, né, e mais conhecida como número de casos e número de óbitos. Cada vez mais estudos apontam os efeitos prolongados e as sequelas da Covid-19, que são mais frequentes do que se imaginava. Estima-se que de 10% a 30% das pessoas que tiveram Covid-19 desenvolverão alguma sequela que exigirá cuidado de saúde. Essas sequelas são extremamente variáveis na sua apresentação clínica, na sua duração e na sua gravidade. Muitos desses pacientes precisarão de afastamento do trabalho e de cuidados de saúde altamente especializados. Em vários países onde a pandemia foi intensa, observa-se perda na expectativa de vida. No caso do Brasil, estima-se que já perdemos 2 anos na expectativa de vida, que era de 76,6 anos no Brasil em 2019. Com o rejuvenescimento da pandemia, temos observado um crescimento no número de mortes na população economicamente ativa, com impacto sobre o mercado de trabalho e as famílias. A pandemia descontrolada, prolongada, como a que experimentamos no Brasil, causa grande número de mortes desnecessárias, sofrimento incalculáveis por falta de atendimento ou cuidado inadequado e muitas vezes desumano devido à carência de medicamentos, oxigênio, leitos, profissionais bem treinados, etc. Também ocasiona exaustão e adoecimento de trabalhadores de saúde e um sem número de famílias que perderam os seus chefes e provedores, resultando em graves dificuldades sociais e econômicas. Ocorrem também situações muito preocupantes, como o aumento da mortalidade materna, absolutamente preocupante no Brasil. Somos um dos países com um dos maiores números de profissionais de saúde que faleceram por Covid-19 no mundo, com o maior número de aulas perdidas entre escolares durante a pandemia. Estamos, assim, colecionando um dos piores lugares nesta crise sanitária.
Dados preliminares de um estudo do IPEA indicam que pelo menos 45 mil crianças e adolescentes perderam pai e mãe durante a pandemia. É comum as mortes por Covid-19 ocorrerem em agregados familiares, órfãos da pandemia, tristes vítimas invisíveis. Vale chamar a atenção de um outro aspecto importantíssimo, ainda pouco abordado e estudado, que diz respeito à Previdência Social. Além das famílias cujos chefes faleceram ou que se encontram incapacitados para o trabalho devido à Covid-19, terem o valor das pensões reduzidas por efeito da reforma da Previdência, há indícios de grande lentidão no processamento dos direitos previdenciários dessas pessoas, deixando-as completamente desprotegidas economicamente por longos períodos de tempo. Portanto, se queremos proteger vidas e as inúmeras consequências visíveis e invisíveis da Covid-19, é necessário tomarmos todas as medidas indicadas anteriormente para diminuirmos a alta taxa de transmissão existente na comunidade, no Brasil, na comunidade brasileira. Pelo exposto acima, não faz qualquer sentido o Brasil sediar um evento que contém em si risco de agravamento da pandemia e de todas as suas consequências apontadas. Mas podemos sim tentar, quer dizer, nesse contexto, em vez de Copa América, voltar nossas energias para que a Covid tenha um efeito demonstrativo importante na luta por um SUS fortalecido, público, universal, pois a pandemia escancara o quanto o país precisa de um sistema de saúde abrangente, com grande capacidade de resposta. Precisamos de um SUS fortalecido e do enfrentamento da pandemia, e não de uma Copa América, para salvarmos vidas e diminuirmos o sofrimento da população brasileira por conta de uma pandemia cujo enfrentamento vem sendo negligenciado. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia, pelas suas palavras. Podendo nos remeta, por favor, a sua intervenção, o texto, para que a gente possa também colocá-lo na nossa ata da reunião. A gente agradece. Eu queria também chegar a algumas questões que foram levantadas pelos internautas, um comentário e pedindo que o Nair pudesse responder. O senador Randolfo Rodrigues disse ontem na CPI que a política do governo é infectar todos, mesmo que mate muito. E a pergunta que o internauta faz é se a Copa América está dentro desta orientação. E como é que você vê isso, a Copa América, com essa orientação do governo, pelo que eu entendi, de infectar muita gente, né, ao mesmo tempo? Eu vou passar ao final, Nair, para você responder. Okay. E para a Cláudia, perguntam também sobre os familiares das vítimas. O que eles podem fazer? Podem entrar na justiça contra o governo? Ao final, também, a Cláudia dá uma análise para a gente, o que as vítimas podem fazer em relação ao governo. Há aqui uma outra reflexão também que pediram o comentário de todos. Em alguns municípios, os prefeitos começam a devagar abrir escolas, comércio, minimizar, né, o confinamento, vamos dizer assim. E parques, é o caso de Belo Horizonte, por exemplo, começou a minimizar. Isso não é preferência em relação à realização da Copa América? A Copa América não pode atrasar ainda mais a abertura de comércio, a abertura de escola? Essa também acho que é uma pergunta interessante para ver o que é prioridade, né, dentro deste quadro que a gente passa ou possa fazer funcionar. E se um e outro não se prejudicam. Também é uma pergunta interessante que foi feita. Bem, eu passo agora, então, para o nosso último orador inscrito. Não, faltam dois, desculpe. Vou passar agora para o Diego Carlos,
O Alex Minduim já está na sala, agora será o último. O Alex, um prazer, viu? Obrigado pela sua presença. O Diego Carlos é da UNE, e a gente gostaria de saber da UNE como está vendo este momento no Brasil, a Copa América, se há previsão de protestos populares, o que o povo brasileiro pode fazer em relação a isso. Então, com a palavra, o Diego, agradeço aí pela presença e a União Nacional dos Estudantes. Bom dia, deputado Rogério Correia, bom dia a todas e todos que nos acompanham nessa audiência pública, e cumprimento também a todos aqui que compõem a mesa. Eu me chamo Diego Carlos, como já bem apresentado, sou estudante de História na Universidade Federal de Viçosa e atualmente estou como vice-presidente regional Sudeste da União Nacional dos Estudantes. Primeiramente, como um bom estudante de História que sou, é bom relembrar que ao longo do tempo, o futebol e a política são elementos que sempre se misturam, seja para resistir, seja para propagar algum tipo de ideia. Isso porque no Brasil o futebol é uma grande ferramenta de movimentação de massas. Dessa forma, ele nunca fica distante da realidade do país. Podemos constatar isso a partir do próprio Campeonato Brasileiro, né, que surge em 1971, durante a ditadura militar, em que o então Partido Arena ele controlava o campeonato para promover uma ideia de unificação nacional. Além do que foi nesse período que começaram a surgir aí os grandes estádios ao longo do território nacional. Outra representação desse fato é que a organização dos anos 80, do movimento Democracia Corintiana, que saiu de dentro do time para fora, envolvendo jogadores, comissões técnicas e logo em seguida torcedores, fez parte do processo de redemocratização do país. E não obstante, temos no primeiro semestre de 2020, a unidade de diversas torcidas organizadas brasileiras, inclusive de times rivais, indo às ruas para defender a democracia em nosso país. Além das diversas manifestações nos últimos anos sobre questões de grande importância em nossa sociedade, como o combate ao racismo, a LGBTfobia, a violência contra a mulher. E é dessa forma que Bolsonaro utiliza o futebol para se propagar. Quantas vezes nós já não o vimos com camisas de times diferentes? Quantas vezes não o vimos em finais de campeonatos, como na última Copa América, em 2019? Sim. Mais uma vez, o futebol brasileiro está refém das mãos autoritárias de Bolsonaro. Nós vimos na mídia na última semana a denúncia da tentativa da interferência na organicidade no próprio time da seleção, coisa que só havia acontecido na ditadura. É inadmissível que um patrimônio sociocultural do nosso país fique tão aquém desse desgoverno. Além disso, não podemos esquecer, como já dito aqui, das mais de 81 vezes que o governo Bolsonaro ignorou a compra de vacinas, promovendo um genocídio do povo brasileiro. Entretanto, para a realização de um campeonato, a resposta foi praticamente na mesma hora, sem sequer pensar nas questões epidemiológicas, e muito menos tendo uma análise crítica do Ministério da Saúde, como afirmou o próprio ministro na última ida na CPI da Covid. Precisamos pensar que cada delegação vai contar com cerca de 65 membros, além dos 450 participantes da staff da Conmebol, totalizando somente aí cerca de 1.100 pessoas. Hoje, nós já temos mais de 480 mil brasileiros enterrados. Se considerarmos a taxa de transmissão da última semana, que está em 0,99%, se 11 pessoas forem infectadas, praticamente todos envolvidos estariam também contaminados, levando aí, desencadeando, né, uma reação epidemiológica gigantesca. E esse risco para quê? O que ganharíamos com isso? Quantas mais vidas seriam perdidas? O Brasil ele sempre foi destaque no futebol mundial. O nosso povo vive, respira e se encontra com o futebol no dia a dia. Nós não podemos nos tornar também um propagador de novas variantes. Além disso, sabemos que alguns campeonatos vêm sendo realizados pelo país.
Em fevereiro, há uma pesquisa que aponta que eram cerca de 320 casos de infecção entre atletas e técnicos durante o último Brasileirão, além de times inteiros que foram ocasionados e jogos suspensos pela confirmação de casos entre jogadores. Cabe lembrar que a Argentina negou sediar a Copa por causa do perigo epidemiológico que ela representa, visto que a média de morte por milhão de habitantes chega a 11, o que coloca os argentinos em terceira posição entre os países sul-americanos. E o Brasil não está muito distante, tendo 9 mortes. Segundo o projeto All World in Date, ligado à Universidade de Oxford, enquanto a Argentina é a 20ª nação na lista, o Brasil é a 9ª, com mais mortes proporcionais, atrás de pequenos alguns países. Além da Colômbia, que também negou devido à crise política que vivem, com diversas manifestações e o uso da truculência policial, já acumularam mais de 42 mortes e mais de 1.700 feridos. E o Brasil, que enfrenta tanto a alta nos casos do Covid, entrando agora numa possível terceira onda, segundo especialistas, e com uma grave crise política, com manifestações expressivas por todo o país, contrárias ao governo, irá sediar, mesmo sendo um dos países em que mais cidadãos morrem por Covid. Temos que lembrar que o futebol por si só é um fator que gera aglomeração. Em diversas cidades pelo país, os bares e botecos de bairros irão ser aglutinadores de torcedores que irão se encontrar para assistir os jogos e torcer por seus times. Isso sem ninguém poder comparar aqui o poder de mobilização do futebol com de outros esportes, disseminando ainda mais os vírus, principalmente nas regiões mais periféricas do país, onde majoritariamente o Estado brasileiro não consegue atender com qualidade as demandas básicas de saúde por meio do SUS. Sem falar na grande articulação política com os estados escolhidos para sediar. Todos eles são governadores aliados da presidência da República. Diante disso, precisamos estar atentos. Nós, da sociedade civil, temos arduamente atuado nas falhas do governo federal, promovendo diversas ações de solidariedade por todo o país. Nós, da UNE, além dessas ações, cumprindo todos os protocolos de segurança, nós vamos ocupar as ruas no próximo dia 19, para pedir que o Congresso Nacional escute o clamor do povo brasileiro que sofre cada vez mais. Não temos mais como enfrentar 3 vírus que assolam a nossa sociedade: a Covid, a fome e o presidente. Nosso povo hoje não tem clima algum para comemorar as vitórias do futebol. Estamos chorando pelas mais de 1.700 vidas perdidas diariamente, além de já termos um Maracanã, um Mineirão, uma Mané Garrincha e mais 7 estádios cheios de pessoas. 10 estádios lotados morreram durante a pandemia, mortes essas que poderiam ter sido evitadas. O nosso povo hoje precisa urgentemente ser vacinado e alimentado, e a Copa que está para acontecer não resolve nenhum desses problemas, somente os agrava. E é por isso que nós da UNE, somos contrários a essa realização nesse momento. No mais, acredito que é isso. Agradeço ao deputado Rogério pelo convite e agradeço a todos pela atenção. Deputado, seu áudio. A gente sempre esquece, né? Agradecer o Diego Carlos, representando aí a União Nacional de Estudantes, também mandar um abraço para o nosso querido povo de Viçosa. Ao final, depois do processo, eu vou passar, o Diego, que você citou, um vídeo, né, que tem circulado sobre essa questão das mortes e quantos estádios significa. Esse vídeo tem, como diz vocês, bombado aí nas redes, para o povo nosso ter conhecimento também do que tem rolado nas redes em relação a essa questão também. Mas muito bem colocado por você. O problema também é extracampo, né? Você tem razão, porque o problema maior
é que o próprio presidente incentiva que não se use máscara, que se aglomere. Então, as aglomerações serão consequência desse processo. Mais uma pergunta eu vou pedir ao doutor André Pedrinelli, que ele possa anotar, que é o seguinte, relativo a isso que eu acabei de falar. Eles estão perguntando se o senhor ouviu também a opinião da sua equipe de infectologistas sobre este programa extracampo. Como é que, se tem algum parecer da CBF ou da Conmebol em relação às questões extracampo do ponto de vista dos infectologistas. Se há um aconselhamento ou uma tranquilização do que acontece para além das medidas cautelares que vocês estão tomando para evitar nas 4 linhas maiores contaminações. Mas, fora disso, se foi feita uma análise pela sua equipe, se tem infectologistas na equipe, visto que são especialistas no assunto e que o doutor André tem um currículo na medicina muito vasto, porém não na área da infectologia. Essa pergunta que pediram que remetesse também. E nós vamos escutar, por fim, como último debatedor, o Alex Minduim. O Alex é da Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Então, Alex, se fala muito que é preciso fazer a Copa, porque é um clamor do povo brasileiro. Mas eu acabei, se não tinha chegado ainda, vou reproduzir aqui uma pesquisa do Exame Ideia. Não sei se você viu ela hoje, está na revista Exame. Eu pedi até depois o pessoal puder colocar no chat. Mas essa pesquisa tem 2 dados relevantes sobre a Copa América. O primeiro deles, 24% do povo brasileiro é a favor da realização da Copa América no Brasil. 24%, Alex. E 61% contra. O restante não opinou. Em relação a outra pergunta, se acha que isto vai piorar a questão da pandemia no Brasil ou não? 75% acha que vai piorar. Então, esse é um dado também para as torcidas organizadas levarem em consideração. Então, eu passo a palavra, agradeço a presença para o Alex Minduim, 10 minutos. Se precisar de mais tempo, a gente recoloca um período maior. Pois não, Alex, muito obrigado. Deputado, bom dia para todos os debatedores. Obrigado pelo convite. Obrigado a cada palestrante que adentrou, fez as suas colocações. Fui muito bem contemplado em cada fala, né, de cada instituição, de cada entidade, de cada personalidade que está aí presente. Agora, deputado, é importante a gente frisar um pouco desse mundo tão vasto que é do torcedor, seja ele organizado e não organizado. A Anatório hoje ela representa 214 torcidas de um montante de 782 torcidas pertencentes à primeira divisão do Campeonato Nacional. Eu não estou nem colocando as 328 torcidas pertencentes ao segundo escalão, ou seja, pertencentes à segunda divisão do Campeonato Nacional. Nós estamos falando de um montante, deputado, de quase 3 milhões, né, de pessoas que estão e são associadas a essas agremiações. Agremiações essas que estão localizadas, em sua grande maioria, no centro das grandes capitais, mas também no centro das grandes periferias do nosso país. Deputado, pegando desde o início do debate, no início do ano, que nós tivemos, por exemplo, com a Secretaria do Torcedor, nós colocamos a nossa preocupação da realização dos campeonatos nacionais e dos campeonatos estaduais. Levando em consideração a crescente dessa pandemia, levando em consideração a não vacinação da nossa população e levando em consideração também, né, o poder de aglutinação que eventos como esse provocam, sobretudo nas regiões periféricas das nossas cidades. E, de fato, esse campeonato que está posto, ou seja, a Copa América, eu não tenho dúvidas de que ele será, né, extremamente organizado do ponto de vista do isolamento desse jogador, organizado do ponto de vista da fiscalização, né, da saúde de todos que estarão participando desse evento, né? Mas as minhas dúvidas se sobressaem justamente pelo que já vem ocorrendo no campeonato
nacional e nos campeonatos estaduais, deputado. Nós tivemos, no último período, ao longo de 8 meses, praticamente 306 jogadores infectados. Nós estamos procurando saber, né, desses infectados, né, o que ocasionou com seus familiares, com seus entes queridos, infelizmente, a morte, ou, infelizmente, né, uma questão um pouco mais drástica dentro dessa família, desse jogador. Nós não temos ainda esses dados, mas os dados dos 306 infectados nós temos, e está comprovado. Nós tivemos casos de times que foram infectados praticamente 70% de jogadores. E desde o início, deputado, nós temos colocado o seguinte, que uma das nossas maiores preocupações e que não foi levado em consideração, seja pela CBF, seja pelas confederações e federações de futebol, né, um sistema de logística em que pensasse, pelo menos, né, os estados que teriam menos infectados, né, ou seja, nós centralizarmos, se caso fosse ocorrer o campeonato ou os campeonatos, que ele fosse centralizado, né, nos estados de menor densidade de infectados. Isso era uma das nossas preocupações, se caso esse campeonato fosse ocorrer. Segundo, que não houvesse locomoção, né, desses jogadores, comissão técnica e staff desses respectivos times. Né, porque nós sabemos que lidar com futebol, deputado, é lidar com a paixão desenfreada de um dos esportes mais apaixonantes do planeta, e no Brasil não seria diferente. Agora, uma Copa América, em que você tem astros internacionais se achegando no território nacional, é evidente que essa paixão se aflora cada vez mais, né? Porque o torcedor, ele quer ver, de fato, né, os jogadores que atuam, sobretudo no cenário europeu, aqui no nosso território. E só a movimentação da seleção brasileira já nos deu mostra do quanto esse torcedor é apaixonado. Quando a seleção brasileira chegou no hotel para se hospedar, na semana passada, nós tivemos uma avalanche de torcedores querendo chegar próximo desses jogadores, querendo chegar próximo de Neymar, querendo chegar próximo de uma série de atores que estão ali, brilhando no futebol internacional. A nossa preocupação vai em cima desta questão, né, que não está sendo levada em consideração. Do ponto de vista do que estão sendo colocado, né, se vai trazer proveniente financeiro positivo para o nosso país, né, fica também a dúvida da nossa instituição e das associações que fazem parte da nossa instituição, né, porque não estão levando em consideração as quase 500 mil vidas que estão sendo ceifadas por conta da questão desse vírus. Um vírus que já se colocou, né, mortal, sobretudo em meio, né, à aglutinação de pessoas. Não está se levando em consideração o contingente de pessoas que se aglutinam nas periferias do nosso país para contemplar o seu respectivo time. Eu te falo, deputado, nós somos uma instituição com 214 associadas. Não teve um único dia, e eu não estou exagerando, que uma das nossas associadas não postou, né, carta de pesar por conta da perda de seus membros, de seus associados. Não teve um único dia, deputado. Assim como não teve um único dia que as torcidas organizadas não parou para atender quem mais precisa, dentro da sua própria torcida e dentro das comunidades que elas estão inseridas. Ou seja, o caso é muito grave. E que nós estamos falando para os torcedores, seja eles organizados ou não organizados, é que a conta ela não fecha. Os estados estão colapsando, né? E esse estudo não foi colocado em consideração também pela própria CBF ou as confederações. Eu vi com muito pesar ontem a posição do nosso Supremo, né? Vi com muito pesar, porque nós sabemos que esses eventos estarão ocorrendo em 4 estados. Um dos estados, vou citar só um, que é o Rio de Janeiro, né? 98% dos leitos ocupados. Ou seja, não precisa, né, ter um entendimento, muitas das vezes, científico, né, e muitas das vezes técnico, para compreender que essa aglutinação vai prejudicar ainda mais, né, esse sistema que já não está dando conta dos infectados. Então, isso me causa muita tristeza, muita mágoa e, ao mesmo tempo, muita indignação.
É evidente que nós queremos, né, voltar à normalidade. É evidente que nós amamos o futebol. É evidente que nós queremos estar na arquibancada, deputado. Mas desde o início dessa pandemia, né, não foi traçado um plano de A a Z de maneira linear no nosso país, em que se pensasse em primeiro lugar, o povo brasileiro, né? E quando eu vejo os nossos dirigentes, as falas dos nossos dirigentes, a fala, inclusive, dos nossos juízes do Supremo e de muitos parlamentares, eu vejo o quanto os nossos parlamentares, juízes do Supremo e os próprios dirigentes estão longe da realidade do povo brasileiro. Porque desde o início, deputado, não tem se pensado, por exemplo, né, um auxílio emergencial digno, capaz de fazer com que esse brasileiro, né, pudesse permanecer o tempo hábil nas suas casas. Desde o início da nossa pandemia, não foi se pensado a postergação de uma conta de luz, de uma conta de água, de uma conta de gás, né? Ou um cancelamento, que seja. Não foi se pensado um auxílio aluguel, que seja. Né? Ou seja, muito longe da realidade do povo. E o povo não tem outro meio, a não ser sair e enfrentar as conduções cheias, né, para levar sustento para suas casas. Agora, quando você tem um elemento paralelo, que é o futebol, né, marca da maior paixão do nosso país, sendo fomentada, sobretudo, por um evento internacional, em que só de jornalistas, deputado, só de jornalistas credenciados, que estão, aliás, solicitando credenciamento, são 3.200 jornalistas internacionais, de diversas nacionalidades. São mais 600 jogadores fora os seus staffs. Ou seja, não estão levando em consideração o impacto negativo que um evento como esse pode trazer para o povo brasileiro, sobretudo os mais pobres. E são os mais pobres, deputado, que estão morrendo nessa pandemia, infelizmente. São os mais pobres que não estão tendo acesso devido ao tratamento dessa doença. E são os mais pobres que estão sofrendo. Então, a Anatórica, ela vem debatendo, dialogando, falando, olha, o caminho não é esse nesse momento de grandes eventos, seja nos campeonatos nacionais, seja no campeonato estadual, e muito menos nos campeonatos internacionais. E, infelizmente, deputado, talvez nós vamos parar para pensar do tamanho da gravidade de uma atitude como essa, quando, infelizmente, vier a morrer um jogador profissional do futebol. Então, nesse sentido, fica aqui a nossa denúncia e a nossa preocupação com a realização da Copa América no nosso país. Meu muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sigo mais que à disposição, deputado. Muito obrigado, Alex Pinduim. Falou aí também pela visão das torcidas organizadas e foi o nosso último orador. Te agradeço, viu, Alex, a presença. Mais uma vez, parabenizá-los aí também pelo papel de conscientização que as torcidas estão fazendo do povo brasileiro em relação não apenas ao futebol, mas também a relação disso com a consciência social, política. Uma coisa e outra não podem estar dissociadas, né? O futebol não pode ser, como se diz, um esporte que se abstenha também das condições que vive a nossa população, não pode ser um elemento de ilusão das pessoas sem a consciência que se deve ter. Então, é muito importante o papel das torcidas organizadas. Pessoal, nós vamos passar para uma rodada final. Eu pediria a cada um que pudesse ter um prazo de 3 minutos. Eu já coloquei algumas perguntas, né, durante o procedimento, vocês devem ter notado. O doutor André chegou mais uma última agora aí sobre o ministro Lewandowski, do Gabriel Neves. O ministro Lewandowski determinou que o governo apresente um plano compreensivo e circunstanciado acerca das estratégias e ações para a contenção da propagação da Covid-19. Gostaria que o representante do CBS possa apresentar esse plano. As outras questões que estão aí no chat, doutor André, eu já tinha repassado anteriormente, acho que são mais ou menos a mesma linha. Então, eu vou passar. O doutor Unai, o Tupinambás está com um tempo mais curto,
perguntaria ao doutor André se eu posso repassar a ele, primeiramente, para algumas considerações, e passo em seguida, então, para o doutor André. Pode ser? Pode ser. Não há problema. Ok. Então, vamos passar para o doutor André Unai, já agradecendo, eu já tinha deixado algumas perguntas para ele, e também os comentários, né, que ele faz a respeito do que aqui foi colocado. Peço para que seja 3 minutos as suas considerações também finais. Obrigado. Obrigado, deputado. Então, em relação a essa questão da Copa América e tudo, tem um estudo, vou ser bem breve, tem um estudo da colega da Faculdade de Saúde Pública da USP, Deise Ventura e outras entidades não governamentais, um grupo de advogados, que publicou recentemente o painel de enfrentamento da pandemia pelo governo federal. E ela prova, né, por vários atos normativos, atos de bloqueio, pela propaganda, pela postura, ela prova, com prova documental, que havia assim, uma intencionalidade do vírus se espalhar. Né? Existia no início da pandemia, deputado, essa postura que deixar o vírus se espalhar, que seria mais interessante. Foi assim a postura da Suécia. O próprio Boris Johnson, no primeiro momento na Inglaterra, ele coloca mais ou menos uma situação desse sentido, mas claro que logo na sequência ele é rechaçado e ele recua. Né? Na Suécia, os pesquisadores daquela época, eles recuaram, pediram desculpa, que achavam que realmente não era o momento, não era mais adequado, muito menos do ponto de vista ético, deixar a pandemia cumprir a sua história natural, como foi em 1918. Né? Então, alguns pesquisadores da Suécia recuam, o Boris Johnson recua, e o que mantém, né, infelizmente, no Brasil é essa postura que a gente não chama que não é um erro, né? Não foi um erro, não foi uma inação, foi uma ação, na verdade, de deixar realmente a pandemia cumprir sua história natural. E talvez, eu acho que esses dados, nós estamos, né, esses dados assustadores da CPI nos confirmam isso. Né? E agora mais essa, né? Eu acho que esse dado que é trazido pelo colega aqui, o Alex, prazer, Alex, eu não te conhecia, prazer todos, né, todos os colegas aqui dessa mesa, foi um prazer estar com vocês, já estou despedindo aqui rapidinho. Então, esse dado, né, que a gente esquece de falar, né, de pensar que a televisão, que o futebol aglutina as pessoas nos bares. Né? Quem paga aquela TV fechada e coloca um bar lá, um jogo, um telão grandão, vai encher de pessoas ali, pessoas gritando, pessoas bebendo, né? Que aquele ambiente é propício à transmissão de vírus respiratórios. Então, realmente, infelizmente, parece que há uma intencionalidade de se cumprir a imunidade de grupo sem a vacina, o que é uma tragédia, né, humanitária, ética, inaceitável, né, que né, chamamos isso de genocídio. E por aqui eu encerro a minha participação, Rogério, agradecer ao convite e cumprimentar todos os colegas, né, do debate aqui. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa mesa. E boa sorte para nós, sigamos aí juntos nesses enfrentamentos difíceis aí. Muito obrigado, doutor Nair. Importante, viu, sua participação, acho que foram bastante esclarecedoras. Continuamos aí na luta para que chegue rapidamente a vacina, né? Porque é essa que garante a melhor defesa. Enquanto isso, vamos nos precavendo. Gostei muito da sua figura de linguagem aí com o futebol. Foi bem explicativo aí para o nosso povo. Muito obrigado, doutor Nair. Fique à vontade. Eu passo, então, agora para o doutor André Pedrinelli, mais uma vez agradecendo o aceite ao nosso convite. Doutor André, o tempo que precisar, porque tem várias perguntas, está com a palavra. Obrigado pela oportunidade da gente conversar. Procurarei não me estender muito. Então, seguirei a ordem das perguntas aqui. Os patrocinadores desistindo se prejudicam ou inviabiliza? Eu não tenho conhecimento disso porque não sou da área financeira, mas até o momento não se mostrou que a saída de algum patrocinador inviabilizasse a competição. A questão do extracampo, ela é questão das autoridades locais e não é concernente ao nosso protocolo de proteção. Conforme eu já falei, nós tivemos reuniões com os secretários estaduais e municipais de saúde e o pessoal concorde com o nosso protocolo e ciente daquilo que pode acontecer em relação ao jogo. Na pergunta se nós temos infectologistas controlados, sim, nós temos 4 infectologistas, inclusive um deles é de Minas Gerais, trabalha junto com na Secretaria Estadual de Saúde.
temos o presidente da Associação Brasileira de Infectologia conosco e mais 2 outros colegas de outros estados. Então, nós temos 4 infectologistas que trabalham conosco de maneira regular. Não teríamos condições de escrever o nosso protocolo sem um concurso de especialistas na área, tá? Mas e o restante da população? De novo, a mesma pergunta, né? O restante da população ele está na alçada das autoridades locais. Lembrando que as equipes, das 10 equipes que virão ao Brasil, 8 já se encontram vacinadas e todo o staff da Conmebol também já se encontra vacinado. Bem boa parte, praticamente todos os oficiais médicos estão, porque aqui no Brasil o grupo de médicos e profissionais de área de saúde era um grupo prioritário, então a grande maioria está vacinada. Respondendo aqui a pergunta do Gabriel, nós já informamos o nosso protocolo ao Ministério da Saúde, tá? Então, o nosso documento já foi entregue e aprovado, entendeu? Então, espero que eu tenha respondido todas as perguntas, deputado. Bem, doutor Pedrinelli, então nós agradecemos a sua participação conosco e tomara que os efeitos da Copa América possam não ser tão lesivos quanto os especialistas estão colocando, não até pelas questões das 4 linhas que o senhor procurou nos tranquilizar, mas pelo quadro do país e pelo que isso significa extracampo, que é a grande preocupação que tem sido colocada pelo povo brasileiro. E também, infelizmente, o Ministério não se fez presente, o governo não se fez presente, mas, com certeza, a realização de uma Copa como essa dá a parecer que está tudo muito tranquilo. Nós estamos podendo fazer, inclusive, eventos esportivos que não seriam a essencialidade, né, da nossa conjuntura, porque a situação é muito tranquila. Isso também foi citado. Então, mas eu agradeço aí a colaboração do senhor nesse nosso evento aqui na Câmara de Deputados e Deputadas. Eu passo, então, agora para o próximo orador, que é a doutora Cláudia Travassos, para também suas considerações finais. Rogério, já de início agradecer a participação aqui e ressaltar a importância dessa audiência. Responder quem me perguntou com relação a apoio às famílias, né, de pessoas acometidas pela Covid, né? Lembrar que nos Estados Unidos a gente já começa a ver processos sendo encaminhados à justiça por familiares de doentes de Covid que ou faleceram ou ficaram com sequelas importantes e que foram receitados cloroquina para tratamento da Covid. Dizer que a Associação Vida e Justiça ela tem como finalidade poder orientar e apoiar esses familiares. Então, eu deixaria aqui, aproveito para deixar aqui o endereço da Associação Vida e Justiça, que é Vida e Justiça, sem o cedilha.org.br, que lá vocês poderão ter mais detalhamento sobre as atividades da associação e como a associação poderá vir a apoiar esses familiares. Com relação a uma segunda pergunta sobre se a Copa América vai interferir e prolongar mais a volta à normalidade no país, eu queria só ressaltar que nós temos tido uma conduta de prolongamento da pandemia e não uma conduta de contenção, né, da pandemia. E que a Copa América, ela potencialmente vem para impactar, prolongando essa pandemia
no sentido que ela pode, de fato, aumentar e agravar o quadro epidemiológico que nós estamos vivendo. Por tudo, eu não vou repetir o que já foi dito aqui. Mas quero também ressaltar que o fato de que os jogadores e as equipes técnicas estão protegidos por seguro-saúde, isso não resolve problema nenhum, porque os leitos são leitos limitados. Os leitos existentes, eles são os leitos existentes. Então, se nós tivermos numa situação, como foi citado no Rio de Janeiro, né, de colapso do sistema, essas pessoas que têm seguro-saúde, né, caso venham a adoecer, o que elas vão conseguir é passar na frente, é ter um atendimento privilegiado, e não, mas estarão diretamente competindo com a oferta de leite existente em cada um desses lugares. Isso é uma questão, acho que importante para reflexão também. É isso, fico por aqui, agradeço muito por ter participado. De novo, parabenizo o deputado. Cláudio, nós é que agradecemos a sua presença, foi muito importante, e essa associação tem tudo para ser uma grande associação e necessária, porque o povo brasileiro vai no futuro, cobrar as responsabilidades. Não é comum esse genocídio. Em outros países, foi dito aqui que talvez 75% das mortes pudessem estar sendo evitadas. Isso é o que a base científica nos coloca hoje a partir das medidas que o governo vem tomando. Por enquanto, porque pode ampliar. O presidente, em plena pandemia, com mortes ainda em um número muito elevado, como foi explicado, com um platô muito alto, e ele fala em retirar a máscara, convoca Copa América para o Brasil, diz que está tudo voltando ao normal e não está, vai ampliando ainda mais esse problema e atrasando a vacinação e iludindo o povo com cloroquina. É muita coisa errada, né? É fácil ver que é errado, mesmo a gente que não é do ramo, não é das ciências médicas e biológicas, mas a gente vai aprendendo, não é possível. A gente vai escutando os cientistas e a gente próprio vai aprendendo, tirando conclusões. Parece que o presidente só quer ouvir aquilo que nos seus ouvidos esquisitos caem bem, mas a ciência ele não escuta. Está agora na CPI um debate muito interessante, estou recebendo aqui notícias sobre infectologistas que estão colocando a claro o que esse governo fez e a responsabilidade deles. Então, a associação agora dos que foram vítimas do Covid terá um papel muito importante no Brasil no futuro, tanto para que as pessoas possam reaver, né, pelo menos o mínimo daquilo que tiveram de prejuízo, e as famílias, mas também para que esse presidente da República tenha a punição que mereça, ele, o seu governo e os genocidas que o cercam em governos paralelos, em ministérios paralelos, para bajular ele e a família. E, nas palavras agora do senador Randolfo Rodrigues, também para ganhar dinheiro com a cloroquina. O deputado Humberto Costa fez uma denúncia também vigorosa. Doutora Cláudia, eu sou autor aqui de um pedido de uma comissão parlamentar de inquérito que foi chamado de CPI da cloroquina. Mas eu não consegui as assinaturas para além do campo da oposição ao governo Bolsonaro. Eles cercaram de toda forma para que nós não fizéssemos a CPI da cloroquina. E além das questões que a CPI agora já viu relativas à propagação da doença e do genocídio, há também muita corrupção por trás disso. Agora, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro foi pego com a boca na botija, pedindo para laboratórios que são de amigos seus e de apoiadores para que pudessem receber da China insumos para a produção da cloroquina. Ele próprio fazendo a intervenção disso. Então, virou lobista da cloroquina. E não é à toa. Tem muito dinheiro envolvido nisso. Então, além de tudo, tem corrupção também, com certeza que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai destrinchar. Eu já participei de muitas CPI na minha vida. A última
como parlamentar, a última foi a CPI de Brumadinho, o caso do rompimento da barragem de Brumadinho aqui em Minas. Eu costumo, doutora Cláudia, fazer um paralelo entre o que aconteceu com o rompimento da barragem lá em Brumadinho com este grande problema que nós vemos do genocídio e da pandemia, que é o seguinte paralelo. Todos nós sabemos aqui em Minas Gerais que a Vale é responsável pelo que aconteceu. Então, a Vale é uma empresa assassina. Isso não são palavras julgadas para fora, com efeitos, não. Isso ficou comprovado. Quando nós trabalhamos todo o procedimento da CPI, a gente viu que a Vale sabia do risco daquela barragem se romper. E mesmo sabendo do risco, alertada pelas autoridades de que aquilo poderia romper, ela não quis suspender a exploração da mina ali perto, que não poderia ter trepidação e etc., mas ela quis continuar explorando o minério e não quis dizer ao mundo que havia um risco de novo rompimento para que ela não tivesse prejuízo econômico. E manteve 270 trabalhadores debaixo daquela barragem. Ela correu o risco de matar. Por isso a Vale é assassina. O presidente é genocida porque ele corre o risco de matar, ele sabe que a máscara é uma necessidade, sabe e foi alertado que a vacina é uma necessidade, mas ele corre o risco de matar porque colocou na cabeça que essa é a forma mais rápida de infectando todos, mesmo que morram muitos, ele acha que isso vai recuperar a economia mais rapidamente, o que também é uma mentira. E acha que, sendo mais rápido, talvez os efeitos eleitorais fossem menores e ele poderia, com isso, recandidatar. Então, ele corre o risco de matar, assim como a Vale. Por isso, a Vale é assassina e Bolsonaro é genocida. Não são palavras que julgamos à toa, não. É a realidade dos fatos, é a ciência que demonstra. Então, muito obrigado. E agradeço, né, a todos os profissionais de saúde que, nesse momento tão triste do nosso Brasil, fizeram e fazem com muita garra a defesa do Sistema Único de Saúde do nosso SUS. Então, muito obrigado e um abraço a todos também lá na Fiocruz. Muito obrigado, doutora Cláudia. Antes de passar o Diego e o Alex, eu prometi para vocês um filme, né, que é um filmezinho que tem passado nas redes, que compara a Copa América com a Cova América. Eu pediria aí nossa equipe que pudesse colocar o vídeo para que depois o Diego e o Alex comentassem também esse vídeo aí na fala final de 3 minutos cada um. O que são 475 mil pessoas? É um Maracanã, mais um Mineirão, um Mané Garrincha e mais 7 estádios cheios de gente. 10 estádios lotados morreram durante a pandemia. E a maioria dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Hoje, são estádios cheios de silêncio. Nessa Copa América, lembre-se, Bolsonaro correu para atender a Conmebol, mas demorou 8 meses para negociar as vacinas que poderiam ter salvado muita gente. Lembre-se disso quando a seleção jogar em estádios vazios. Lembre-se que centenas de milhares de brasileiros e brasileiras poderiam estar vivos, mas morreram por causa do descaso e dos crimes desse governo. Não sou coveiro. Não há o que festejar, mas é hora do país inteiro se unir e gritar em uma só voz. Muito bem feito. Obrigado, Marcelo, da nossa equipe. Eu passo, então, para o Diego, para que ele possa fazer suas considerações finais, e em seguida o Alex Mendoza. Eu acho que, primeiro, né, agradecer, deputado Rogério, por ter feito esse espaço, né? Eu acho que no Brasil em que vivemos, espaços como esse, para a gente entender o que é a ciência, o que a população quer, são importantes, né?
E muitas das vezes as pessoas falam que nós estamos sendo contraditórios ao ir para a rua, né, para defender o nosso povo. Só que eu acho que nós estamos sendo os verdadeiros brasileiros, né? Se nós podemos e temos a possibilidade de estar às ruas, eu, por exemplo, como grupo de risco, já fui vacinado, estou imune agora ao vírus, eu preciso estar atento ao meu país, eu preciso lutar por ele. Então, por isso que nós vamos às ruas dia 19, né? Eu acredito que quem dessa audiência que tem nos acompanhado, que tem essa possibilidade, né, de cumprir esses distanciamentos, de cumprir os protocolos e puder ocupar as ruas com a gente, eu acho que é necessário, é essencial, para que nós possamos mostrar quem são os verdadeiros brasileiros que ocupam as ruas, que defendem o país, que querem um país mais justo. Nós queremos um Brasil onde todos tenham vacina no braço, comida no prato, e é por isso que nós estamos nessa audiência, que nós estaremos nas ruas, que nós vamos estar junto aos parlamentares cobrando um processo de impeachment urgentemente. Nós sabemos que essa hoje é a única solução para o nosso país. Nós precisamos, enquanto povo brasileiro, retomar os rumos do país. Acredito que de finalização seria isso, né? De encerramento seria isso. E, mais uma vez, agradeço por ter participado desse espaço enquanto União Nacional dos Estudantes. Muito obrigado mais uma vez, deputado, a todos que participaram da mesa. Um prazer estar com vocês. Obrigado, Diego. Parabéns aí pelo trabalho. Estamos juntos, viu? Vamos à luta. Passo agora para o Alex Minduim, com suas considerações finais. Deputado Rogério, muito obrigado pelo convite, a todos os participantes. Cada oportunidade que a Anatólia tem de participar de uma mesa, de um debate, é mais e mais informações que a gente traz para o nosso cabedal aqui no caso, para a gente se aprofundar. E a gente espera que as nossas colocações também possam contribuir com o debate, com a reflexão sobre esse momento que a gente está atravessando no nosso país, né? Como eu disse na minha fala, me preocupa muito a atitude dos nossos dirigentes que estão na CBF, na federação, nas federações, nas confederações, né? Os nossos dirigentes nacionais, desde o início dessa pandemia. E esse governo já deu clareza, né, de que ele não se preocupa com o povo brasileiro, já deu uma clareza, né? Quando posterga a compra de vacina, né? Quando incentiva a mobilização de pessoas e a aglutinação de pessoas. E desde o início dessa pandemia, a gente tem falado que o futebol não pode servir de instrumento político, né, a benefício próprio de A, B, C ou D. Né? O futebol é um instrumento do povo brasileiro, uma instituição do povo brasileiro, e como tal, precisa ser respeitado, deputado. Termino dizendo o seguinte: eu espero que no final dessa Copa América, né, as nossas previsões não estejam se cumprindo. Eu espero ter outras notícias, né, sobretudo no que diz respeito às mortes que provavelmente irão ocorrer. Me parece que os nossos dirigentes não querem enxergar. Me parece que os nossos dirigentes têm pensado literalmente no umbigo das instituições que eles fazem parte e têm esquecido, né, quem leva de fato esse país nas costas, que é o povo brasileiro, sobretudo o povo da periferia. Eu gostaria muito, deputado, de não ver tantas e tantas cartas e pesares das torcidas organizadas, dia após dia, nas redes sociais. Eu gostaria muito de não ter perdido grandes amigos que frequentou comigo por 10, por 15, por 20 anos as arquibancadas, não ter perdido a vida por conta desse vírus. Eu gostaria muito que todos os 210 milhões de brasileiros tivessem já acesso a essa vacinação. E a minha preocupação dobra porque nós tivemos só, deputado, 10% dos brasileiros tomando a segunda dose. Ou seja, como eu mencionei, não precisa ser técnico da área para entender que a conta não irá fechar e que o prejudicado maior será o pobre, será quem mora na periferia, quem mora, né, nos extremos, nos rincões do nosso país.
Então, fica aí a preocupação da Anatório, né? E a torcida, né, para que essa vacina chegue para todos os brasileiros. E fica também um pedido da Anatório para todos os torcedores e torcedoras. Continue usando máscara. Continue com distanciamento social. Continue com todos os cuidados possíveis, porque essa pandemia está aí. Está ceifando vidas e pós-vidas, dia após dia. De ontem para hoje, infelizmente, 1.700 vidas e a probabilidade de hoje para amanhã, mais 2.000 vidas. Ou seja, a coisa não está para brincadeira e nós não podemos vacilar. Deputado, sigo mais que à disposição, a Anatório segue mais que à disposição. Meu muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço a todos os palestrantes que estiveram presentes nessa audiência pública. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Nós passamos, então, para o encerramento. Infelizmente, vão ficar 2 pessoas como símbolo dessa Copa América. Rogério Caboclo, que foi afastado da CBF por assédio sexual e moral, e, segundo todas as denúncias, o fazia numa condição de embriaguez. E o presidente Bolsonaro, que, segundo também a grande maioria do povo brasileiro, o faz transformando a pandemia no genocídio. Então, infelizmente, a Copa América fica com essa lembrança, o bêbado e o genocídio. Mas a gente lembra Aldir Blanc, João Bosco e a nossa Elis Regina, né? Vamos ficar com o bêbado e o equilibrista, que é melhor, que cantava: chora a nossa pátria, mãe gentil, chora com tanta gente que partiu. A esperança equilibrista sabe que o show de cada artista tem que continuar. Então, apesar deles, vamos vencer. Muito obrigado a todos e todas. Não havendo mais nada que queira fazer, mais quem queira fazer uso da palavra, e nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente reunião. Antes, porém, convoco os senhores e senhoras membros da comissão ordinária para a comissão a ser realizada na próxima terça-feira, dia 15 de junho, às 13 horas, nessa plataforma, e agradeço novamente o senhor André Pedrinelli, o senhor Unaído Pinambás, o senhor Alex Minduim, a senhora Cláudia Travassos, o senhor Diego Carlos Ferreira. Muito obrigado, está encerrada a sessão.